Olá, querido telespectador do nosso programa Andando com Cristo. Eu sou o pastor Anderson, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecida como Igreja do Relógio. Espero que você tenha tido um bom final de ano, tenha se confraternizado com seus amigos, com seus familiares e tudo tenha corrido muito bem. No programa de hoje eu quero refletir com você e conversar com você a respeito dos planos que nós fazemos para o ano que se inicia. Sempre que um novo ano começa, nós temos a tendência de fazer um balanço do ano que se passou e projetos e planos para o ano que está começando. Você já parou para se perguntar quais são suas metas para 2017? Você já se perguntou o que você fará para atingir essas metas? Você já se perguntou o que vai acontecer se os seus objetivos não forem alcançados? É comum, por exemplo, nesse final de ano, muitos procurarem orientação nos astros, outros fazem todo tipo de previsão espiritual, consultam gurus, pessoas que supostamente são descobridores do futuro. Mas seriam esses instrumentos para determinar ou conhecer o nosso futuro? Será que a Bíblia corrobora com esse tipo de previsão? Será que aqueles que servem a Deus apenas terão momentos felizes garantidamente durante o ano que se inicia? Ou haverá uma alternância de tempos? São essas e outras questões que eu quero conversar com você no programa de hoje. Fique conosco, acompanhe-nos durante a nossa reflexão, pegue a sua Bíblia, você que está em casa. Nós vamos refletir no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Não saia daí, pegue a sua Bíblia, volte rapidamente e nós vamos então partir para a nossa reflexão, receita de Ano Novo. Que Deus te abençoe. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. Você, prezado telespectador, deve ter sentido falta do reverendo Ildemar. Ele está gozando de suas férias juntamente com sua família e durante esse período eu estarei substituindo-o na apresentação deste programa. Como eu disse no bloco anterior, nós vamos conversar a respeito das nossas receitas de Ano Novo. Qual seria a receita ideal para ter um ano de 2017 perfeito, conforme as nossas expectativas? Eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero ler com você 2 poemas escritos por Carlos Drummond de Andrade, bastante conhecidos. O primeiro dele chamado de Cortar o Tempo, é o título deste poema. Preste atenção
no que este poema nos diz. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente. Este é o primeiro poema. Atente ao segundo poema também do mesmo autor, Receita de Ano Novo. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Você notou o teor desses dois poemas que foram lidos? No primeiro poema, ele tem um tom mais ácido, mais irônico, não é verdade? Dizendo que olhar para a vida sobre esse prisma anual, enxergar a vida apenas sob ciclos anuais, ele ainda pergunta quem foi que inventou isso? Quem fez isso simplesmente industrializou a esperança, colocou-a dentro de um pacote. Ou seja, ele parece que não olha com muita simpatia essas mudanças ou essa contagem da nossa vida e da nossa esperança em ciclos anuais. Contudo, no segundo poema, denominado Receita de Ano Novo, ele apresenta uma perspectiva bem diferente. Não é verdade? Você nota que ele centraliza ou aponta para a capacidade que nós temos de fazer com que o ano seja diferente. E aí você olha que ele fala que você tem de merecê-lo, você tem de fazê-lo novo, é você quem tem que experimentar, é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Abandonando o tom então irônico e mais ácido apresentado anteriormente, agora ele é um otimista. Ele é um otimista que deposita nas esperanças ou na capacidade do próprio homem de construir a felicidade do ano que se inicia. Qual seria a sua perspectiva? Estaria o poeta correto em olhar com antipatia para essa contagem do tempo em anos ou ironizando-a? Ou estaria ele correto em depositar no homem a sua esperança e a capacidade de fazer o ano ser diferente? Eu gostaria de olhar com você a perspectiva bíblica, a receita de Ano Novo não apresentada por homens, mas a receita de Ano Novo apresentada por Deus por intermédio do sábio. Eu lerei o texto bíblico que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 15, e peço que você acompanhe a leitura aí onde você está. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que se pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, e isso é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Então essas são as palavras do sábio Salomão,
refletindo a respeito da vida. E aí eu quero apresentar com você no programa de hoje, ou para você no programa de hoje, 3 lições que nós tiramos a respeito das palavras do sábio. A primeira lição que nós tiramos é que há uma diversidade de tempos em nossa existência. Note que no texto que nós acabamos de ler, nós vemos um contraste, ou 7 pares, ou 14 opostos, em que nos são apresentados entre nascer e morrer, matar e curar, derrubar e construir, e assim sucessivamente. Aqui já tem uma grande lição para nós, querido telespectador. A nossa vida é feita de tempos alternados e diversos. Não há como nós termos apenas picos de felicidade em toda a nossa existência e, de forma análoga também, não há como nós termos apenas vales profundos de tristeza durante toda a nossa existência. A vida é feita de alternância e isto é importante para que todas as pessoas aprendam ao longo da sua existência. Até uma borboleta tem a sua fase de larva e depois de casulo, para depois se tornar uma borboleta completa. E em todas essas fases há momentos dolorosos e momentos felizes. Querer abraçar a vida sem passar por momentos tristes é querer que a sua vida seja um grande faz de conta. Eu sempre costumo citar e sugerir às pessoas que assistam o filme O Show de Truman, com o ator protagonista Jim Carrey. É muito interessante esse filme porque a vida de Truman é controlada nos moldes daquilo que nós conhecemos hoje como os reality shows. Então, ele só tem, tudo nele é controlado nos mínimos detalhes, inclusive os momentos felizes e os tristes. Agora eu pergunto a você, você gostaria de ter uma existência controlada por outros seres humanos, apenas que seja feita de momentos felizes? Você não acharia estranho você ter todos os seus passos sendo controlados para a felicidade? Você que está me assistindo hoje, olhe para a sua vida. Não sei quantos anos você tem, mas digamos que você já atingiu a vida adulta. Você teria a maturidade que você tem hoje se você não tivesse passado pelos momentos tristes? Você teria aprendido ou seria capaz de tomar as decisões que você toma hoje se você não tivesse passado pelos momentos desastrosos até durante a sua caminhada? Se você não tivesse tido frustrações, se você não tivesse tido seus prejuízos? Todas essas coisas são importantes nós observarmos, porque os momentos tristes pelos quais nós passamos são instrumentos para nos moldar. E isso que é interessante. O próprio autor do livro de Eclesiastes diz que tudo sucede igualmente a todos. Tudo. Ricos e pobres, religiosos ou não, os fatores da vida recaem de forma igual sobre todas as pessoas. Agora eu pergunto a você, o que você quer fazer ou como que você reage diante desses fatores e diante desses acontecimentos? Nós estamos vivendo uma geração, principalmente de adolescentes e crianças, que não sabem lidar com a frustração. Eles acham que o tempo sempre tem que ser de colher, mas não querem gastar o seu tempo plantando ou ter a paciência de semear boas ações para colher num futuro próximo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem gastar o seu tempo aguardando as decisões de Deus para ela. Não querem ser pacientes, não sabem lidar com as frustrações. Pare e pense do número de pessoas que são diagnosticadas com problemas psicológicos provindos de uma tristeza profunda. O que acontece com essas pessoas? Uma das razões que eu aponto é que elas não conseguem enxergar essa diversidade de tempos na vida. Portanto, quando você olhar para o retrovisor do ano de 2016, lembre-se dos momentos ruins,
Não tente deletá-los da memória, muito pelo contrário. Aprenda com eles. E note que em 2017 você vai utilizar o conhecimento que você obteve com esses momentos de frustração para não errar nesse ano que se inicia. Quando você olhar para 2017 também, saiba de uma coisa: eu não sou vidente, eu não sei adivinhar, eu não sou místico nesse aspecto, mas já posso adiantar que você terá momentos de alegria e terá momentos de tristeza também, porque isso faz parte da existência humana. Seres humanos que não passam por momentos tristes, que não alternam entre momentos tristes e momentos alegres, não são seres humanos completos. O Senhor Jesus, o Deus encarnado que se tornou semelhante a nós, teve seus momentos de tristeza. Chorou quando perdeu o amigo Lázaro, chorou diante da cidade de Jerusalém, cansou-se, viu a frustração dos seus amigos o abandonarem, mas também teve seus momentos de felicidade, de regozijo e de comunhão com aqueles que estavam ao seu redor. Se o próprio Mestre, que é o nosso maior exemplo, teve essa diversidade de ciclos na existência, por que nós não haveríamos de notar e aceitarmos essa diversidade? Pense nisso, e esta é a primeira lição que eu apresento a você diante daquilo que o sábio nos apresentou. Existe uma diversidade de ciclos em nossa vida e nós devemos aprender com esta diversidade. Não saia daí, acompanhe os nossos colaboradores do nosso programa e daqui a pouco eu estou de volta para lhe apresentar mais 2 lições que o sábio nos apresenta no livro de Eclesiastes. Deus te abençoe e daqui a pouco estamos de volta. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados.
Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Nós estamos conversando a respeito da existência, se é que há, de uma receita de ano novo. E um primeiro princípio que nós temos que observar a respeito desta receita de ano novo é que existe uma diversidade de tempos em nossa vida. A nossa existência, ela é feita de ciclos, que tem momentos bons e momentos ruins. Lembra do que o autor de Eclesiastes nos diz? Diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, existe tempo de chorar e tempo de rir, existe tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de abraçar e tempo de se conter. E que com essa diversidade de tempos é que nós nos tornamos pessoas maduras. Não há como nós atingirmos a maturidade ou crescermos espiritualmente passando apenas por um dos lados da balança. Então esta é a primeira lição que eu apresentei a você no bloco passado. Existe uma diversidade de tempo em nossa existência. Mas agora eu quero responder a seguinte pergunta. Existe alguém que determina esta diversidade de tempos em nossa existência? Ou será que nós somos frutos do acaso, se nós adotarmos uma perspectiva darwiniana da existência, dizendo que o acaso determina todas as coisas? Ou será que nós poderíamos dizer, como Watson e Crick, considerados os pais da genética moderna, como que tudo é determinado geneticamente? Será que isso é verdade? Ou Skinner, dizendo que o ambiente é quem determina quem nós somos. Do ponto de vista bíblico, nenhum desses fatores é determinante para a nossa existência. Eles podem até influenciar. É óbvio que nós não negamos que há influências genéticas, há influências ambientais sobre aquilo que nós procedemos ou da maneira como nós andamos. Mas não há acaso na nossa vida. Olha que interessante no versículo 11, versículos 10 e 11 do capítulo 3. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, olha que interessante quando ele diz que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Tudo é apropriado e feito por Deus. E aqui nós temos uma lição muito interessante. Primeiro, que na nossa vida ou na nossa existência não existe acaso. Não existe acaso na vida de ninguém. Tudo aquilo pelo qual nós passamos, todos os nossos ciclos, são controlados e determinados por Deus. Note que eu vejo contemporaneamente as pessoas querendo atribuir os momentos ruins ao diabo e os momentos bons à ação divina. Só que o texto não apresenta duas listas. O texto não diz que Deus reteve a sua mão nos momentos ruins e deixou o diabo livre para agir nos momentos bons. Pelo contrário, corrigindo, que Deus reteve a sua mão nos momentos ruins e deixou o diabo por fazê-los. Não. O texto diz que tudo ele fez apropriado ao seu tempo. Quer sejam momentos bons, quer sejam momentos ruins, eles não saem do controle do nosso Deus e Ele está soberano diante de todas as coisas. Eu concordo com você, que talvez esteja aí dizendo no seu banco ou no seu sofá, que como pode Deus permitir que nós passemos por tamanho sofrimento, que às vezes nós somos surpreendidos ao longo da nossa caminhada. Eu lhe respondo que muitas vezes, num primeiro momento, nós não entendemos a intenção divina, mas ao longo da nossa existência, passados anos, nós olharemos para trás e veremos o proveito que os momentos ruins tiveram sobre nós. O conhecido texto bíblico que relata a história de Jó,
que todos vocês com certeza devem conhecer. Você nota que Jó superou todos os seus sofrimentos, manteve-se fiel a Deus e no fim teve a sua sorte restaurada. Porém, Deus não se deu a explicar a Jó o que ele tinha feito com Jó. Jó simplesmente aceitou que era ignorante quanto aos desígnios divinos e manteve a sua vida fiel e entendeu que havia um Deus soberano sobre todas as coisas que aconteciam com ele. Portanto, querido telespectador, essa segunda lição que eu quero lhe apresentar no programa de hoje. Se a primeira lição é que há uma diversidade de ciclos em nossa existência, a segunda lição que eu quero lhe apresentar é que Deus é soberano sobre esses ciclos, sobre todos eles. Quer nós aceitemos ou não, quer nós gostemos ou não desses ciclos, Deus sempre estará mantendo o controle sobre todas as coisas. As nossas falhas, os nossos fracassos são maneiras como Deus, na forma de oleiro, molda a nossa vida. Alguém já comparou a nossa existência como um tapete, sendo confeccionado por um tapeceiro. Você já viu algum tapeceiro, ou até mesmo essas senhoras que fazem o famoso crochê, confeccionando as suas peças? Você olha de baixo para cima ou olha inicialmente, tudo que você vê é um emaranhado de linhas ou de algodão. Você não consegue enxergar, mas aquele que molda desde o primeiro instante sabe a finalidade de cada trançado, de cada nó da nossa existência. Ao invés de ficarmos questionando, ao invés de acharmos que a nossa vida é um fracasso, ao invés de ficarmos atribuindo ao diabo as coisas ruins que acontecem a nós, deveríamos nos submeter à vontade de Deus e entender que Ele é o tapeceiro que está costurando a nossa existência. Deus é soberano sobre todos os ciclos da nossa existência. Esta é a segunda lição que eu gostaria de apresentar a você. Agora existe uma terceira lição. Mas por que Deus coloca diante de nós essa diversidade de tempo e controla essa diversidade de tempo? E a terceira lição que eu quero lhe apresentar é que esta diversidade de tempo tem um propósito. Olha o versículo 14 do capítulo 3 de Eclesiastes que nós lemos. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Isso é interessante. Eu quero chamar a sua atenção ao trecho em que ele diz que nada pode ser acrescentado nem retirado. Deus está soberano sobre a nossa história, construindo, moldando a nossa existência. Ele quem é o construtor da história. Nós somos meras engrenagens, meras peças do quebra-cabeça da história da humanidade, em que nós vamos encaixando as nossas ações conforme aquilo que Ele determinou, conforme aquilo que Ele escolheu, e a história vai sendo escrita. Mas por que Ele faz isso? Ele faz isso para que os homens aprendam a temê-lo. Olha só, assim faz para que os homens o temam. Esta é a verdadeira sabedoria. Esta é a verdadeira felicidade. Temer a Deus e obedecê-lo. Quando nós findamos o ano, nós olhamos para as catástrofes naturais, por exemplo, que acontecem, vulcões, terremotos e tantas outras coisas mais que são relacionadas. Saiba que quando nós olhamos para isso, nós temos que aprender que Deus não está ausente e nós devemos temer aquele que controla todas as coisas. Mas olhe para as coisas belas também. Você que é morador de Dourados, você pode olhar os ipês florindo de uma forma tão bela ao longo do ano. Isso não pode ser fruto do acaso. Esse ciclo das estações progredindo de forma tão bela e tão encaixada não é fruto do acaso, é fruto de Deus. E o que você faz diante disso? Não deveria temer a Deus e agradecê-lo por tudo que Ele tem proporcionado?
Nós, moradores de Dourados, temos uma natureza tão bela e exuberante, uma cidade arborizada, com tão belas árvores, tão belos animais, tudo tão construído de uma forma tão bela. Por que nós não haveríamos de observar isso daí e olhar para Deus e aprender a temê-lo? Olhemos para as palavras do apóstolo Paulo a respeito desses ciclos da existência, que é interessante. Olha só, ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Todos os ciclos da nossa existência têm uma finalidade, a fim de nós nos fortalecermos. Mesmo quando nós nos entristecemos, sabemos que a nossa tristeza tem um propósito. Faça das lágrimas dos seus olhos instrumento de irrigação para uma nova colheita. A nossa felicidade não é propiciada por elementos estranhos ao cristianismo. Muito pelo contrário. Ele faz para que nós possamos ser felizes. Olha o versículo 13, descobri também que se pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, e isto é um presente de Deus. As coisas boas que nos acontecem são presentes de Deus para nós. Você agradeceu durante o ano de 2016 o fato de ter alimento à mesa? Você teve a felicidade de estar rodeado de amigos? Você agradeceu a Deus por isso e olhou para tudo isso? Deus não é um estraga-prazeres da nossa existência. Ele não veio para judiar de nós. Ele não veio para proporcionar sofrimento. Tudo aquilo que nós sofremos de sofrimento são consequências do pecado da humanidade. Sofremos momentos difíceis porque vivemos num mundo de homens maus, que influenciam e que fazem maldade sobre nós. Mas Deus não está distante desse controle. Portanto, eu gostaria que nessa terceira lição você estivesse atento a isso. Que essa alternância de tempo tem propósitos, ou tem um propósito designado por Deus, que é para que os homens temam a Ele. Devemos aprender a temer a Deus, quer seja nos momentos de tristeza, quer seja nos momentos de felicidade. Tudo é feito para que os homens aprendam a temê-lo. Tudo é feito para que os homens aprendam a glorificá-lo. Tudo é feito para que os homens tenham prazer nele. Você vai fechar seus olhos para tudo o que Deus tem feito ao seu redor? Você vai fechar seus olhos diante de um Deus tão grandioso, que não apenas criou, mas que sustenta todas as coisas? Você vai ignorar a Deus nos seus momentos felizes, em tudo que Ele lhe proporcionou, todas as conquistas que lhe foram dadas ao longo do ano de 2016? Agora, diante dessa exposição, você só tem duas opções. Ou você dobra os seus joelhos, dobra o seu ser diante desse Deus que controla todas as coisas e teme a Ele, ou vira as costas e sofra as consequências. Eu estou ali para lhe apresentar um Deus que não veio para lhe trazer infelicidade, muito pelo contrário, fez tudo apropriado para que os homens tenham felicidade e se alegrem nele. Lembre-se disso, então. Existe uma diversidade de tempos na vida, essa diversidade é controlada por Deus e essa diversidade tem um propósito, para que os homens temam a Ele. Que Deus te abençoe e não saia daí, daqui a pouco eu retorno para orar com você e por você. Fique aí, daqui a pouco estamos de volta. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar,
Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. Nós vimos hoje, baseado nas palavras do autor de Eclesiastes, as palavras que ele escreveu no capítulo 3, versículos de 1 a 15, a respeito da nossa diversidade de tempos na vida, do controle de Deus sobre essa diversidade, do propósito de Deus sobre esses ciclos. Voltando à pergunta que eu te fiz no primeiro bloco, receita de ano novo, ela existe? Não, não existe uma receita fixa de ano novo. A única receita que eu posso lhe dar diante dessas lições é: tema a Deus e aprenda a lidar com a alternância de tempos em nossa existência. Antes de orar, eu não poderia deixar de convidá-lo a frequentar a nossa igreja. Nós estamos ali no centro de Dourados, na Avenida Marcelino Pires, esquina com a Camilo Hermelindo. Aos domingos nós temos trabalho às 9 horas da manhã e o culto às 19 horas. Você é nosso convidado especial, teremos o maior prazer em recebê-lo. Que Deus te abençoe e vamos orar então. Ó Deus, nosso Pai, quando nós olhamos para o ano de 2016, queremos reconhecer e agradecer ao Senhor por tudo que nós passamos. Ó Deus, que durante os momentos felizes nós queremos ter momentos de gratidão ao Senhor. E que durante os momentos tristes nós sabemos que as rédeas da situação não saíram do Teu controle. O Senhor continua soberano sobre todas as coisas. Ensina-nos a aprender com aquilo de ruim e a sermos gratos com aquilo de bom que nos aconteceu. Ó Deus, que em 2017, que essa alternância continuará, pois não há homem que não esteja sujeito a esta alternância. Que durante 2017 também nós estejamos preparados para todos estes momentos, ó Pai. E que nós sempre cheguemos ao fim dele, agradecendo ao Senhor e temendo ao Senhor, sabendo que tudo que o Senhor faz é o melhor, porque o Senhor é bom durante todo o tempo. O Senhor não veio para roubar a nossa felicidade, o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Aqueles que estão tristes, ó Pai, pelos acontecimentos de 2016, que eles não te abandonem, ó Pai, mas que tenham alegria restaurada. E aqueles, ó Pai, que passaram por momentos bons, instaura dentro deles um coração grato. E que nós nunca nos esqueçamos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ter, tudo que viermos a ser, é o Senhor que nos proporciona. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.